Hoje vamos falar de cumprimentar as pessoas em situações diferentes. Olá, Olá, tudo bem? tudo? Essa já foi mais formal, não é? Essa forma de cumprimentar. Normalmente entre amigos, os homens e as mulheres dão os dois beijinhos, não é? Sim, homem e mulher dão beijinhos na cara. Normalmente damos primeiro a cara, a face. Não, como é? Primeiro damos um beijinho aqui assim. E os lábios tocam na bochecha mesmo? Não, é Não? só Às vezes tocam. bochecha com bochecha. Só Oh. se fores uma velhota e... E as pessoas mais chiques afastam-se ainda mais, tipo, não é? Sim. Mas imagina, estás a conhecer uma agente imobiliária e ela vai apresentar uma casa. Tu ofereces a mão ou dás dois beijinhos? Uma agente imobiliária... O que eu disse? Imobiliária. Imobiliária? Ok. Eu daria um aperto de mão. Sim, porque não conheço, não tenho confiança. A não ser que ela oferece primeiro, não é? Sim, essa é uma boa técnica, é sempre fazer um olá com a cabeça e depois esperar pela linguagem corporal da pessoa, ver se a pessoa vai para o beijinho ou se estende a mão. Mas normalmente com uma mulher que conheces menos bem, deves assumir um aperto de mão. Com amigas, família, dás dois beijinhos. E se ofereceres um aperto de mão a alguém que já conheces e não é uma situação formal, pode ser um pouco mais frio, ofensivo até, não é? Sim, se fores português, se fores estrangeiro, as pessoas acho que entendem, mas se fores português é como se alguma coisa tivesse errada. A pessoa vai pensar que fez alguma coisa. Eu vou confessar que, eu confesso que nunca fiquei habituado a dar beijinhos em quase qualquer situação. Para mim é uma coisa, temos que aproximar-nos a pessoa, é muito íntimo. Acho que no Canadá é mais fácil, é só aperto da mão. Ou abraços entre amigos ou Sim. amigas. Às vezes um aperto de mão com um abraço entre homens, se for informal, nós também fazemos uma mistura assim e depois assim. E depois beijo. Não. Às vezes também há só aquele olá, se for um grupo de pessoas. Se for um grupo de pessoas pequeno, eu acho que em Portugal as pessoas esperam que tu cumprimentes individualmente, sei lá, 5, 6 pessoas. Se for um grupo grande, cumprimentas as que estão perto e depois dizes olá para as outras. Mas é um pouco individual, não é? Porque acho que já vi, numa situação dessas, as pessoas a cumprimentarem cada pessoa um por um à volta da mesa. Mas sim, às vezes podes fazer Sim. batota e só... Hey, how's it going? Depende, se a mesa tem só amigos, Yeah. é normal. Porque senão um amigo vai pensar porque é que tu falaste àquele amigo e não falaste a mim. Mas se a mesa tiver 3 pessoas que são minhas amigas e 4 pessoas que eu conheço mal, essas eu posso só dizer olá e ninguém fica chateado. E no Canadá, como é que se sai de uma festa? Boa pergunta. Eu acho que eu tive sempre dificuldade nessas situações porque eu não sei se devia interromper as conversas para dizer adeus a alguém. É um pouco parecido com aqui, não é? Eu acho que... É difícil. Sim. Aqui, os adeus, as despedidas demoram um pouco mais e as pessoas estão habituadas a uma despedida mais longa. Então, se tu só disseste tchau a toda a gente e saíres, as pessoas ficam, o que é que aconteceu? Onde é que foi o Joel? Porque ele estava chateado, não disse adeus a ninguém. Mesmo que tenhas dito tchau. Então, as despedidas... Há um primeiro adeus a toda a gente, depois alguém levanta-se para dizer um adeus mais privado, depois estás quase a sair e o anfitrião diz um novo adeus e fazem um novo plano para o futuro, depois a porta fica um pouquinho aberta, então adeus, tchau, 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 e estás à espera do elevador, tchau, adeus, está bem, obrigado, tchau, tchau, podes fechar. Fecha. Com licença, vou fechar. Podes fechar. E a mesma coisa acontece nos telefonemas também, não é? Igual. Beijinhos. Tchau, beijinhos. Tchau. Beijinhos. Tá, até à próxima. Tchau. Acho que às vezes eu sou um pouco mais frio porque eu digo ok, sim. Ok, então vá. Ok, tchau. E desligas. E a pessoa está à espera de tipo mais 5 ou 6 vezes tchau, então vá, até já, tchau. Até amanhã. E não sei se dissemos que já dissemos, mas basta haver uma senhora ou uma menina e é automaticamente beijinhos, não é? Seja a outra pessoa, um homem ou uma outra menina. Tipo, entre as meninas beijam-se, entre o homem e uma menina beijam-se, homem e mulher. Yeah. Os homens são mais frios, mais misteriosos. Eu acho que entre homens, beijinhos é só
pai e filho. Uhum. E mesmo assim, em algumas famílias, depois do filho ser adulto, passa a ser um abraço. Há assim esse preconceito com o beijinho. E entre os gays, muitas vezes é beijinhos. Mesmo quando não é romântico, não é? Pois, às vezes entre amigos, sim. Porque há menos preconceitos. Dás diria. beijinhos aos teus amigos gays. Acho que não tenho muitos, por acaso. Mas é porque vens do Canadá e beijinhos não é normal. Pois, ainda não me habituei. E o pior é quando tu tens que dar beijinhos, mas a pessoa tem hálito ou um perfume muito forte. Mas é tão curto o beijinho. Pois, mas mesmo assim, a pessoa está tipo, dentro da minha bolha. Às vezes o que eu faço, se não conheço, se não sei o que vai acontecer, é que durante o beijinho eu faço... E vocês, no vosso país, dão beijinhos ou dão abraços? Acho que devíamos dar um beijinho a eles. Pois, só para eles se sentirem desconfortáveis. Uau! Olha, vou fazer dos dois lados. Olha, tens algumas técnicas para sair de uma festa sem teres de fazer aquela coisa de Não. cumprimentar toda a gente? Não, sou muito mau. Não consigo sair, fico a sentir-me mal, então... Olha, tu podes fingir que tens dor de barriga e tiveste que sair de repente, ou... espera. Ai, peço desculpa, tenho que sair. Olha, obrigado, até logo, até a próxima, está bem? Peço imenso desculpa, tenho que sair. Olha, Não. 10 segundos e isto está feito. Não, acho que não... Não funciona? Não, eu não consigo, não tenho coragem. Eu acho que digo sempre adeus a toda a gente e por isso é tão chato. Eu acho que já começo a pensar na despedida tipo 30 minutos antes. Então, essa parte para mim é difícil. E tu aguentas-te melhor em grupos pequenos ou grandes? Pequenos. E durante quanto tempo estás relaxado até ficares com vontade de sair, começar a sair? Podes ser honesto. Bem, depende. Mesmo a primeira questão também depende se o grupo pequeno é de pessoas que eu conheço ou se o grupo pequeno é de pessoas que eu não conheço. Se eu não conheço as pessoas, às vezes é melhor um grupo grande porque as pessoas reparam menos em mim, então eu consigo passar despercebido num grupo grande. Se for um grupo pequeno de pessoas que eu não conheço, eu fico muito constrangido e tenso. Se for um grupo pequeno de pessoas que eu conheço, aí eu relaxo completamente. Qual era a pergunta? Quanto tempo demora até tu ficares com vontade de sair? Então, se o grupo for pequeno e são pessoas que eu conheço, eu fico mais à vontade durante mais tempo e aproveito mais e não escondo quando já tive a minha dose de socializar. Não escondo, digo, olha, já estou cansado, tenho que ir para casa, para mim já deu. E noto que sou sempre o primeiro. Então eu sei que tenho uma bateria social mais pequena porque sou o primeiro a querer sair. Mas com amigos não me sinto preso. E eu digo, olha, para mim já deu, agora eu vou para casa. Com grupos que eu não conheço, quanto maior é o grupo, mais cedo eu quero ir para casa. E acho que há diferença quando o grupo tem amigos portugueses comparado com estrangeiros com quem tu falas inglês? Sim, claro, porque em inglês canso-me mais e preciso de gastar mais energia a ouvir as conversas das pessoas, então desligo mais rapidamente e é mais difícil fazer aquela conversa small talk, aquela conversa de circunstância, para mim é mais difícil em inglês, então eu desligo mais rapidamente e fico mais cansado. Em português é mais fácil eu estar tipo calado, mas ainda apanhar as conversas. Ok, sim, eu sinto o mesmo, mas obviamente no inverso. Yeah. E mesmo com bastante fluência em português, quando estou num restaurante ou com um pouco de barulho de fundo, é muito difícil sentir relaxado, porque estou em tipo hipervigilância, a tentar apanhar tudo, e acho que quando é a tua língua nativa, tu consegues preencher os espaços, aqueles bocadinhos que tu não ouves. Então tu não desligas? O que eu faço é que eu desligo, eu não tento apanhar nada. Não, porque depois eu fico com receio que alguém vá me fazer uma pergunta e depois vou ter de fingir que estava a acompanhar. Então... Eu finjo. Yeah. Às vezes acontece-me, eu vou a um jantar com muitas pessoas e quando chego a casa percebo que eu não me lembro do que aconteceu. É muito estranho. Não me lembro do que é que as pessoas falaram, não me lembro do que é que falaram comigo e penso, o que é que aconteceu naquele jantar? E tenho a noção que não estava presente. E isso é muito cansativo, eu acho. Yeah.
Olha, mais praticamente, uma coisa mais prática, quando estamos a sair, qual é a linguagem, quais são as frases que tu usas? Se é o fim do dia, se já é de noite, e estás a sair? Dizemos, ou eu digo, bem, acho que vou para casa, está na hora de ir embora. Olha, adorei o jantar, adorei estar aqui, mas agora tenho mesmo que ir. Tenho que ir passear os cães. Ou até Adorei a massa e o peru estava Sim. no ponto. Olha, obrigado pelo convite. Agora eu tenho que ir. Está a ficar tarde. Está a ficar tarde é uma boa expressão. Está a ficar tarde. muito tarde. Tenho que trabalhar amanhã. Mas obrigado pelo convite. Gostei muito. A próxima é na minha casa. Outra forma de ser mais fácil. Olha, as crianças têm acordado tão cedo estes dias. Sim. A babysitter tem que sair. Nem sei se vou conseguir dormir se não sair já agora. Depois dizes, bem, para ser mais fácil, tchau, tchau toda a gente, tchau, foi um prazer. Ai, olha, já não te vi há tanto tempo, até à próxima. Liga-me. já não vou ver, já não te vou ver. Não te esqueças de me ligar, tá Yeah. bem? Eu depois falo contigo. Olha, falamos mais tarde. Essa também é muito boa. Falamos mais tarde, depois eu mando mensagem. Não vamos deixar mais 5 anos passar sem falarmos. Sim, então é isso que eu faço. Tão falso. E agora o que é que dizemos aos nossos? Ah, Até à próxima, tá bem? Depois falamos. olha, está a ficar tarde. Tá a Tenho fi- que ir para casa. Ai, desculpa, a babysitter vai sair. Yeah. Mas falamos depois, tá Tenho bem? que passear os cães. Mas gostamos muito deste bocadinho. Obrigado. Tchau. Tchau. E já agora? Ai, isso foi muito molhado. Que nojo. Awkward.